PebMed lá no começo eram 3 pessoas, e hoje em dia são quantos funcionários na empresa? Hoje em dia são, se a gente somar todo mundo entre full-time, part-time, voluntários, a gente deve estar aí em 150, 170 pessoas, mais ou menos. Perguntei dos funcionários porque eu queria chegar numa questão que é a cultura da empresa. Existe um respeito muito grande pelo funcionário e existe uma cultura que no começo eu estranhei, depois eu comecei a entender, que é a das pessoas se chamarem de mestre. Então você, que é o CEO, pode se dirigir a um estagiário, ou qualquer pessoa que seja num nível diferente, e você chama ela de mestre. Que cultura é essa? Boa pergunta, né? Cultura é um assunto que se vive, né? E que é difícil às vezes se explicar, porque acho que é o que você falou. Quando você chegou lá, você talvez só entendeu porque você começou a viver, né? E você só entendeu mesmo depois de viver ela razoavelmente um tempo, né? Enfim, Não, e é o olha que você só, disse. me chamaram de mestre, eu achei que era tipo de uma zoada. Que me chamavam de mestre. Mas depois eu comecei a ver que todo mundo se tratava por mestre, Somos e o todos mestres. É, e o mestre não era um mestre assim, era um mestre de admiração, mestre de orgulho, mestre de consideração pelo outro, né? Verdade. A gente tem uma cultura, para mim, essa é uma cultura muito de respeito e de trabalho em conjunto, né? Trabalho coletivo, que eu falo. E eu acho que ela vem muito da medicina, né? E da área da saúde, assim, por características minhas, do Pedro e do Edu. Porque quando você é médico, quando você é profissional de saúde, você não trabalha sozinho para um paciente, para um objetivo. Você trabalha com outros profissionais de saúde. Então, quando eu era médico na assistência, né, enfim, na atuação da assistência, eu trabalhava junto com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com outros médicos, e eu sabia que cada um tinha o seu papel ali dentro, que ninguém era mais importante que ninguém naquela história, daquela jornada daquele paciente, e que se eu fizesse a minha parte, mas se outro colega de outra área não fizesse, não ia dar certo o plano que a gente tinha, o objetivo que a gente tinha, que era tratar do paciente. O que eu quero dizer, se eu como médico prescrevesse um tratamento, uma medicação, a enfermeira não aprazasse a medicação, ou o técnico de enfermagem não administrasse a medicação, nada ia acontecer. Então a gente tem uma cultura na medicina, na área da saúde em geral, de trabalho muito em equipe, multidisciplinar. E a gente tentou trazer isso para a empresa um pouco, no sentido de que a gente é muito colaborativo na construção. Dentro da PebMed, eu falo isso sempre para eles, ninguém é mais importante do que ninguém, independente do cargo, independente da área que trabalha, se é uma área que é mais valorizada financeiramente no mercado ou não. Claro que existem diferenciações de salário, diferenciações de outras questões de remuneração que fazem parte, né, enfim, da qualificação e do trabalho de cada um, mas no dia a dia é um ambiente de trabalho de respeito mútuo, de reconhecimento mútuo, tanto para pontos de melhoria quanto para pontos de elogio, e um trabalho muito de construção colaborativa para poder chegar no resultado. O que eu quero dizer, para a gente fazer o melhor aplicativo médico do Brasil, não adianta eu ter só desenvolvedores, né? Eu preciso de médicos escrevendo conteúdo, eu preciso de gente de marketing, né, explicando para o médico o que é aquilo, apresentando, gerando curiosidade. Eu preciso da galera do financeiro, né, cuidando das nossas contas, da galera do RH, contratando as pessoas e retendo as pessoas, dos jornalistas, dos editores, né, do time de bem-estar, né, da empresa, né, que está ali preparando café, atendendo, recebendo, falando uma palavra de apoio ali no dia a dia. Então, assim, todas essas peças, elas sozinhas nunca fariam o melhor app médico do Brasil. O melhor app médico do Brasil só existe porque eu consigo juntar todas essas peças num trabalho e num objetivo comum, que é o que a gente faz dentro da PEB. Então, eu sou muito contra a questão de ego lá no nosso ambiente de trabalho, acho que o Parodi já deve ter percebido isso lá no dia a dia. Sou muito contra a competição dentro da nossa empresa, não faz parte nem um pouco da nossa cultura, a respeito outras empresas que têm esse modelo competitivo. Sou muito pró a construção, enfim, colaborativa, e tento manter esse aspecto mesmo de multidisciplinar
de como é que eu junto ali, da mesma forma que eu junto no round médico, o médico, o plantonista, o médico rotina, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fisioterapeuta, né, para decidir ali o plano de cuidado do paciente, como é que eu junto numa reunião uma pessoa de cada área para poder decidir qual é o plano ali para atacar dentro da empresa para a gente poder ter resultado. Então a gente vem muito disso, e o mestre em si acho que é uma forma de se reconhecer quem faz parte da empresa, e ela veio muito também entre nós três, porque foi uma coisa que era um professor nosso falava um pouco isso, enfim, com a gente. A gente começou a chamar até de brincadeira no início entre nós três, e acabou pegou assim de uma maneira que hoje é incontrolável. Somos todos mestres. O mestre está em todos os valores, está em todos os locais, o mestre lá. E só para passar para um próximo assunto, parte sólida e personificada dessa cultura diversificada, respeitosa, carinhosa da PebMed, que é um great place to work, né? Receberam esse carimbo, né, de um lugar super legal para se estar, e é de fato um ambiente diferenciado. A prova cabal disso é que possivelmente muito mais que você, eu acho que você sabe disso, quem manda mais na empresa é a Cida, que é a copeira, né? Não só por questões de como ela mobiliza as pessoas amam ela, tratam bem ela, até pelo latifúndio que ela tem, né? Porque assim que você entra na empresa, lá a copa e a área dela está sinalizada, que é da Cida, que a Cida é a mestre, e isso é parte brincadeira, isso é parte verdade, né? Então, muito, as coisas estão nos detalhes, né? Com certeza, com certeza. Quem chega lá na PEB e não dá boa tarde para a Cida já é mal visto pelo resto da empresa toda. Não pode, tem que falar com a Cida, tem que pedir benção.